Que a paz, a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e mentes hoje, agora e sempre. É assim que trazemos todos o abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Nina Aroeira, sediado à Rua Bezinha, no 67, lá no bairro do Jiquiá, ali próximo à antiga fábrica do Yolanda. Quando nós recebemos esse desafio de falarmos de Jesus, é uma ousadia, né? Nós, reencarnados, ainda na senda do progresso, falarmos a respeito do ser, que só de biografia, juntando todos os outros que têm biografia, não chega na metade da dele. Que é muita biografia a respeito de Jesus. E nós vamos falar, para amenizar um pouquinho a nossa situação, nós vamos conversar um pouco a respeito desse mestre, a sua mensagem do seu evangelho, nos dias atuais, ou seja, para nós. E eu fiquei imaginando de como começar essa costura, porque isso é um alinhavar, né? De uma peça que nós queremos elucidar essa noite. E para elucidarmos esse evangelho é preciso nós remontarmos um pouco essa história, sabermos onde esse evangelho começou. E eu fiquei imaginando, então vamos falar sobre o Novo Testamento, de como ele começou, as mudanças que ocorreram. E aí fiquei imaginando, será que o público do SELEC vai acompanhar esse mergulho nessa viagem histórica, para que a gente possa entender como ele chegou até nós, ou pelo menos como ele chegou até o mais próximo possível de nós. Porque imaginemos que esse evangelho, ele vem como um Novo Testamento. Mas eu fiquei imaginando, falar do Novo Testamento e não citar o Velho Testamento das Escrituras e sabermos como é que isso chegou até nós. Veja, desde o Velho Testamento até passando pelo Novo Testamento, e fazer elucidar as palavras que foram muito bem elucidadas pelo nosso mestre, e ter cuidado, como o próprio Kardec teve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele começa na introdução, desculpem, no primeiro capítulo, quando do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz com muita propriedade que assim como o Cristo pronunciou para que a humanidade entendesse: eu não vim derrogar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. E a doutrina espírita disse: não vim derrogar a lei também, eu vim apenas cumpri-la. Ou seja, não iríamos nem vamos mexer no Velho Testamento, porque ele, se nós entendermos ele na sua profundidade, vamos ver que muito, mas muito pouco dele foi escrito. Aí as pessoas me perguntam: mas não tem o Velho Testamento? Mas vocês imaginem que esse Velho Testamento que nós temos é apenas a ponte de um iceberg. Porque se não sairmos do tempo agora que nós estamos, por isso que a gente precisa mergulhar na história, nós não vamos entender como é que isso chegou até aqui. Agora vocês imaginem que hoje, se eu quiser escrever algo, o que é que eu faço? Passo numa livraria, compro uma resma de papel, caneta, bic ou um lápis e borracha, me sento e escrevo. É tão fácil, né? Agora, o que eu preciso que vocês entendam é que a gente tem que se desprender um pouquinho dessa facilidade que a modernidade nos traz, e vamos olhar antes do momento de se escrever o Velho Testamento. Que nada era escrito, porque vocês têm noção de como era feito? Como é que se fazia? Quanto tempo levava para se fazer uma folha de papiro? Meses para fazer uma folha. E quando não era assim, era escrito em couro. E aí vocês imaginem que
nenhum por cento da população lia e escrevia. Do mundo. Eu não estou falando de uma área, não. Do mundo. Nenhum por cento lia e escrevia. Então nós estamos tentando remontar que esse evangelho que nos chegou, ele tinha uma tradição. E essa tradição é de forma que a gente, muitas vezes, eu fiquei me perguntando, mas como é que é isso? Como uma tradição é passada boca a boca? Era assim. Vocês imaginem que desde o Velho Testamento até o Novo Testamento foi assim. Passou muito tempo para que se pudesse ter a escrita como uma realidade. Para a escrita, demorou-se muito tempo para se ter essa coisa tão fácil de ir a um supermercado, uma loja de conveniência e comprarmos folhas de papel e perguntarmos num salão como esse. Seria muito raro dizermos que alguém aqui dentro não sabe ler e escrever. Muito raro. Então, a diferença é muito grande. Imaginemos nós que essa herança que se passava com os ditos, as previsões, os provérbios, elas eram passadas de família, em sociedade. Então se reunia as pessoas e se falava a respeito do assunto. Eu vou dizer mais ou menos como se fosse uma história, que alguém chegava e narrava a sua experiência. O outro chegava, narrava também a sua. E assim passou a ser a forma para que chegasse essa informação durante séculos. Porque nada tinha se escrito. Tudo se era passado verbalmente. Eu não sei se muitos daqui, eu não gosto nem de falar isso, que é quando eu falar essas coisas. Eu sou da época que o avô sentava, uma hora no final da tarde, e os netos sentavam todos ao redor para ele contar a história. E eram as histórias mais lindas. Meu avô nunca repetiu uma história. Eu não sei se eu fui privilegiado com essa parte. Muito pequeno, é claro, que eu sou o ponta de ramo mais novo. Mas vocês imaginem que isso ficou por muito tempo na minha mente, essa importância de passar uma história, de contar um fato, de narrá-lo de forma a contagiar os outros, impregnar os outros e fazê-los sentir a mesma emoção que sentíamos ao ouvir do nosso avô. Neste momento que a gente começa a entender como isso ocorria lá atrás, e que o tempo ainda sofreu muitas mudanças. Vocês têm ideia de 2000 anos antes do Cristo? Era assim. Para vir começar o Velho Testamento, tem noção? E outra, a língua mudou por conta das invasões. Aí não vamos falar nem nos dados históricos, que aí são mais impressionantes. Porque você tem noção que o avô falava uma língua, mas com a invasão, aquela época, o que acontece? Muda-se a linguagem. E os netos falam outra língua. Como é que ele conta aquela história que ouvia do avô numa língua para os seus filhos em outra língua? E aí o seu país, depois que ele já está grande, com seus filhos, retoma a linguagem anterior. E aí? Como é que se remonta toda essa história sem perder a essência? E muitas vezes eu fico olhando para as pessoas e eu acho assim interessante, foi explicado pelo mestre que a letra é morta. Nós temos que ter cuidado com isso. A essência é tudo. É o que você quis dizer, não como você disse. Então vocês imaginem que esse evangelho foi passado, esse Velho Testamento, e ainda chega Alexandre. Eu me lembrei agora de Alexandre o Grande, que foi o grande espírito que veio nortear para poder unir toda
época, a humanidade existente, unir, conquistando, matando, mas para unir tudinho, para quando Cristo viesse e Paulo fosse pregar, estivesse falando todo mundo conhecido, até então, a mesma língua, para se difundir o cristianismo, ou seja, as visões do Evangelho de Jesus. Veja, tudo feito 200 anos antes do Cristo vir. E nada escrito. Muito, muito pouco. Para vocês terem ideia, tudo era passado contando. Existe um período da história em que eu achei interessante, que eu fui fazer umas pesquisazinhas, né? Eu gosto de estar sempre futucando nessas coisas. Ele disse que o sujeito repetiu tanto a mesma história dos evangelhos que as narrativas das cartas de Paulo e de outros, ele decorou todas elas, de tanto repetir, de tanto ele copiar. Nós ficamos imaginando o sujeito decorar aquilo tudinho. Tudo. Sem esquecer nada. E isto era uma forma que se tinha honesta de se passar a história, de se contar. E o cristianismo, quando começou, depois da vinda do Cristo, ele também perdura um bom tempo. Porque, vocês terem ideia, o primeiro a escrever foram 16 anos depois da morte do Cristo. João, que muitos falam a sua narrativa, que apenas coincide 13% do que o João deixou escrito, só coincide 13% com os outros. Pra vocês terem ideia. E João, o apóstolo mais novo, mas em compensação só veio escrever ou ditar os seus evangelhos. Olha lá, ditar, nonagenário. Aconteceu as coisas com 16 e ele só veio contar com 90. Agora, quantas vezes ele repetiu a mesma história? Em quantos lugares? Para quantas pessoas? E vocês terem ideia que a última descoberta que tiveram aí de papiros antigos, escritos do Evangelho de Jesus, um menino estava no mercado, e isso eu estou falando quando foi encontrado por esse historiador, que era um pastor muito rico e que foi atrás. E quando ele chegou em certa área do deserto, em umas duas pequenas cidades, tinha um menino com os papiros jogados assim em cima da tabuleta vendendo, e uma jarra cheia de papiro dentro. E ele vendendo o estilo brasileiro, né? R$1. 10 papiros por 5. E ele, quando abriu, eram os escritos, manuscritos. E ele disse, meu filho, diga uma coisa, quando essa jarra todinha, eu quero tudo. E ele começou a perceber que o que acontecia com a passagem oral, começou a acontecer com a passagem escrita. Alguém contava, e tinham 2 ou 3 pessoas que escreviam. Foram para casa e escreveram. E mandaram para as suas cidades. Lá tinham 2 ou 3 pessoas que escreviam, ouviam e escreviam também. Agora, quiçá não seja o nosso telefone sem fio daqui, né? Não era. Era uma coisa íntegra, uma coisa séria. Então, a passagem desse evangelho, além, sem contar, gente, de toda essa balbúrdia de como era escrito e como era passado, ainda tem um porém muito mais forte, que eram as invasões e as mudanças de língua. Aí vocês vão encontrar aramaico, hebraico, os romanos falavam grego, vê. Então a coisa era tamanha, e quando Roma tomou conta, aí a coisa bronqueou. Quando o Estado de Roma começou a dizer que a religião predominante seria o cristianismo, aí a coisa entornou. Porque tudo que se tinha foi passado para a língua deles. E aí o que acontece? Há uma mudança
do que foi dito e como foi dito. Quando o Haroldo Dutra Dias foi fazer a pesquisa dele, que é uma das pesquisas, inclusive eu tenho o livro, está sendo elogiado aí no mundo inteiro. Porque existem algumas pessoas ainda criticando. Porque ele foi buscar diante de que mais ou menos em 1940, 1950, um grupo de estudiosos foram atrás dessas informações que foram colhidas por esse pastor e por outras pessoas, historiadores. E colheram o máximo de informações possíveis desses papiros que repetiam uma história, que contavam a mesma história, com algumas nuances de diferença, por conta da língua, por conta do sentido, mas conseguiram compelir num estudo belíssimo no francês, no espanhol. Inclusive, aqui chegou para nós, foi feita por um homem que não lia nem aramaico, nem hebraico. Ele traduziu, segundo supostamente todos pensam, que ele traduziu do que veio da Espanha. Então é muito tênue o que nós temos na mão. Muito simples, muito pouco. Porque mesmo quando nós recebemos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho do Cristo chegou para nós conforme Kardec enunciava para os espíritos os capítulos que ele queria que enunciasse, pelo estudo que ele fez e pesquisa, e os espíritos comentavam, e ele publicou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós ficamos com a informação crística, na realidade, da sua essência. O que o Cristo nos trouxe. Não aquilo que nós temos, muitas vezes, em diversas publicações que são feitas, do Velho e do Novo Testamento, com mudanças absurdas, por conta de tradução. O Haroldo diz uma coisa muito séria. Não são mais traduções, são as interpretações. Existem Bíblias que são as interpretações, não traduções. A pessoa lê o texto e publicou exatamente aquilo que ele entendeu. E as pessoas levantam como bandeira, isso é a palavra do Senhor. Vai devagar. Nós precisamos compreender da essência do que ela nos trouxe. O que o mestre nos asseverou. E é tão nítida a história que o mestre mesmo, à sua época, ele disse: não vim derrogar as leis de Moisés, nem dos antigos, todos os profetas. Eu vim cumprir, passando por tudo que tinha sido contado, falado e passado verbalmente, não era nada escrito, não. Tanto que tudo aquilo que tinha escrito em grego, em aramaico, em hebraico, tinha dentro das sinagogas e era lido o Velho Testamento. Agora vocês têm ideia, o sujeito passar 15 anos ali dentro, 20 anos, 30 anos, a vida toda, ouvindo aquilo sendo lido. Porque todo mundo que pegasse teria que ler o que estava escrito. Não tinha interpretação, tinha apenas a leitura. E essa leitura, para aquela grande maioria que estava ali, que não sabia ler, era a passagem oral apenas, ou seja, ouvir dizer. Por isso que hoje, quando os Espíritos nos asseveram que a necessidade maior para os nossos dias é muito mais importante entendermos as lições do Mestre pelo sentimento. Pelo motivo pelo qual ele veio à Terra para implantar o reino de amor na Terra. Então, qualquer possibilidade que você crie na sua cabeça diante dos escritos que ele estimule para a sua transformação íntima, para a sua compreensão moral, você está no caminho certo.
Porque qual é a melhor religião? A melhor religião, qual é a melhor? É aquela que transforma melhor o ser. Qual vai ser? Não sei. Não tem. Quando perguntaram aos espíritos, a doutrina dos espíritos é a religião do futuro? Os espíritos foram rápidos em responder, não. O espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Ou seja, as religiões tendo e travando contato com as informações do terceiro advento, porque o Pentateuco é a terceira revelação. Aí eu gosto de dizer, está gravando, o povo se segura aí nas cadeiras. Não é o espiritismo. O espiritismo deriva, é a codificação, porque nós implementamos como livros da codificação para a nossa evolução espiritual. Mas a terceira revelação, o Pentateuco, serve para qualquer religião. Você pode tirar o Pentateuco aqui e levar para dentro da igreja protestante, se eles tiverem pureza do evangelho, como o pastor Neemias Mariem, que eu acho que poucos tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e o pastor Neemias Mariem, um pastor presbiteriano no Rio de Janeiro, veio para aqui e poucos assistiram. No centro de convenções, num evento espírita, ele veio falar. E ele dizia que para os seus presbíteros lá, no Rio de Janeiro, ele dizia que era de obrigação quem participasse da igreja dele ler o Pentateuco, que ele chamava a continuação da Bíblia. Era a terceira revelação, a revelação do mundo espiritual. Por isso o mestre asseverava em suas frases muito fortes: meu reino não é deste mundo. Nos fazendo lembrar que o mundo físico é o mundo de ilusões. Tudo que nós temos aqui é ilusão, é transitório. Tudo se acaba. E nós não olhamos conforme o mestre nos asseverou que era preciso olharmos. Precisávamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreender que as suas lições estavam voltadas para onde? Para o mundo espiritual. Eu tenho muito prazer em estar em uma época da humanidade que poucos olham para essa parte. É onde nós temos uma física, a ciência, provando cientificamente tudo que a doutrina espírita asseverou em 1857. Tudo. As pessoas que tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Quem Somos Nós? É um filme que é uma pergunta. Quem somos nós? Ele fala de física quântica. Mas que de física quântica é só o nome. Porque se você tirar e disser doutrina espírita, é a mesma coisa. Porque ele vai te explicar quem é Deus, onde o espírito acontece, em onde ele está, como ele se relaciona, de onde ele vem, para onde ele vai. Inclusive explicando a água fluidificada. Está no livro, no filme. É um filme. E assevera para nós com uma facilidade imensa, nos chamando nós de observador, que observa através dos olhos humanos. Nós observamos de dentro do corpo, individualizando o espírito. Nós estamos dentro de uma caixa, dentro de um arcabouço, dentro de um conglomerado de moléculas que estão agrupadas conforme a vontade de uma lei universal, que é a lei de Deus. Quando nós começamos a ouvir que a física quântica, eu digo sempre para mim,
eu sou muito feliz de estar vivendo essa época. Porque é uma época que a gente está se provando tudo que os Espíritos falaram. Tudo que os Espíritos explicaram. Inclusive a comunicabilidade dos Espíritos. A interferência deles no nosso mundo. Onde nós encontramos ainda pessoas que desconhecem a individualidade do ser. Desconhecem ainda. Pessoas que não sabem o que é o outro lado da vida. Não compreendem a imortalidade da alma. Não sabem. E ficam muito preocupados. Eu sei que na casa aqui no Selec ninguém tem medo de morrer. Porque ninguém morre. Eu estou cansado de dizer isso em reunião mediúnica. O espírito chega reclamando que o outro matou ele. Aí eu olho para ele e pergunto, me diga uma coisa, ou eu estou ficando doido, ou você. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque você está dizendo que ele matou você? Ele disse, foi. E como é que você está falando comigo? É mesmo, né? Eu digo, é. Tem alguma coisa errada. Você tem que procurar saber o que é que está acontecendo. Eu boto o quê? Caraminhola na cabeça dele. Pense. Não é assim que declara? Penso, logo existo. Se eu existo, eu não morri. Eu digo que tu está cobrando de alguém alguma coisa que não aconteceu. Você está dizendo que ele matou e você continua vivo. Como é que é isso? Me responda. Como é que você fala comigo? E como você está falando através de alguém? Como é que isso acontece? Rapaz, você está perguntando coisa demais e eu vim aqui para saber. Eu digo, mas eu é que quero saber. Porque quem está falando é você através de alguém, eu não sei o que é que você está fazendo aqui. Quem é você? Aí ele vai dizer, eu sou fulano. E como? Se você é homem e é uma mulher que está falando aqui. Como é que é isso? Aí eu começo a caraminhola na cabeça dele. Começa a pensar, veja como é ruim pensar. Aí ele diz, o que é que eu faço? Eu digo, olhe para trás. Quando ele olha, eu digo, tá vendo aquela pessoa ali? Ele se toou. Eu disse, pergunta a ele. Ele é que responde tudo aqui. Aí já é o mentor. É o guia que vai levar ele. Pronto. Já desliguei ele da obsessão. Ele está preocupado com ele agora. Eu morri ou não morri? Matou ou não me matou? O que foi que ele me tirou? Eu digo, ele tirou seu corpo. Agora tu de besta não pegou outro. E pode pegar outro? Eu digo, pode, rapaz. E a gente nasce assim, miudinho. Nasce de novo, tu tá perdendo tempo. Olha, tu ainda pode voltar. Se tu for ligeiro no gatilho. Tu ainda pode voltar, diz que a filha dele tá doida para ser mãe. Esse que te matou. Aí tu vai ser neto dele. Ele não te roubou o dinheiro, roubou, se devolve todinho, porque não tem avô besta que não herdeira neto. E tu ainda tem direito de ser menor do que ele e chutar a canela dele. Aí bota o cara lá mesmo. Aí ele fica com vontade. Eu posso, meu Deus, pode, pede. Pede que o Senhor vai te dar essa oportunidade. E de vocês ajustarem as contas diante das leis do universo. Não é pagar, não, que o outro não paga, que não deve nada. É diante da própria consciência. Se eu lhe tirei a vida, só tem uma maneira de eu lhe restituir. Não é morrendo, não. É dando a vida a você. Se eu lhe tirei a vida, agora eu lhe dou a vida. Essa é a misericórdia divina. Quando nós começamos a falar isso a respeito da imortalidade, da comunicabilidade, da interferência do mundo espiritual, nós estamos revivendo Jesus. Porque ele não deixou nada escrito, mas foi grandioso para nos exemplificar. Ele fez tudo. Olha, tem uma mania de espírito, eu nunca vi. Povo para mentir. Espírita mente demais, menino. Eu deixo gravar, deixo rolando. Não corte, não. O espírito tem a mania de dizer que nós matamos a morte. Que mentira é essa? Quem foi que matou a morte, gente? Quem foi o primeiro que meteu-se numa cruz, morreu e 3 dias apareceu de novo? Quem foi o dono da ideia? Olha como o povo sabe que foi Jesus. E tem nada a ver com o espiritismo? O espírito tem que ver agora o quê? Explicar como foi que aconteceu. E ainda não sabe, ainda fica tudo se batendo. E Jesus tinha corpo, não tinha. E aí fica tudo, sabe, aquelas coisas. E Maria era virgem. Eu gostei da resposta de Clóvis Nunes. Eu não fui ginecologista dela.
Pronto. Aí cala a boca de metade dos hipócritas. A narrativa que nós temos, que são histórias contadas do Velho Testamento, certa feita eu cheguei numa casa e contei 2 histórias. A história de uma mulher que não podia apresentar-se grávida para a sua família. Teve o filho, ela pôs ele numa cesta, fechou e lacrou com piche e botou no rio. O rio levou e outra mulher o recebeu nos braços. Aí quando eu contei essa história, perguntei, de quem é essa história, gente? Não. É que 2000 anos antes de Moisés, tinha um príncipe que a história dele é igualzinha. E como é que é? É de Moisés ou é do príncipe? Não, gente, é porque a história, quando era se contada, precisava-se dizer de onde ele veio, como foi que ele veio. São histórias. E para encantar a pessoa, olha, lá vou eu mexer, vê mesmo. Tá gravando, né? Nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Quando ele nasceu, mandaram matar um bocado de criança. Lembra dessa história? De quem é? Jesus? Tem certeza? Não é de Krishna, não? É igualzinha. Mais de 800 anos antes do Cristo. Krishna. E aí? Lembra do Hare Krishna? Pronto. Como é a história de Jesus ou de Krishna? A história é a mesma, contada de forma... É como se nós fôssemos ler os salmos. Quem já leu aqui os salmos que tem na Bíblia? São versos. São poesias. Por isso que ela é tão lírica, tão bonita. São contadas. Como é que a gente faz, hein? Tem que ir para André Luiz, né? Se eu der a vocês Missionário da Luz e Parnaso da Além Túmulo, é igual? Um é poesia, mas não vem dos espíritos? Vem, mas são diferentes. São pensamentos diferentes, ordem de espíritos diferentes, com uma função diferente de ensinar. Uma através de versos e outra através da ciência. Evolução anímica. Tem gente que começa a ler de peraí, não aguento não. Problema do ser, do destino e da dor. Cristiana relutava. Não, meu Deus, eu não consigo. Minha filha, você precisa. Eu ainda tentei fazer a doutrinação, né? Você precisa enfrentar esse livro. Vamos ler junto? Aí quando... Marco Vinícius, lá do centro. Cristiana, a gente está com um tema aqui para você. Ela está certo, marcou o dia, e quando ela for olhar o tema que recebeu, problema do ser, do destino e da dor. Ela parou e disse, misericórdia, eu digo, eu não disse a você, agora você é impressada. Que agora os espíritos estão pedindo a você que você leia. Quando ela foi ler, ela percebeu que tudo que ela já vinha contando, falando nas histórias dos centros, era o resumo, era o livro. Aí eu disse, está vendo, você já vinha falando. Faltava só você fazer o compêndio. Ler para compreender o que se aconteceu na sua vida. Na vida das pessoas que lhe circundam. É a história contada de boca em boca. Quando nós começamos a compreender, enquanto mais nós falarmos as histórias do Cristo, mesmo de forma lúdica, não há problema. Não estou mandando inventar, viu? Lúdica. Quer dizer, em verso, em prosa, em música. O Nando Cordel fez isso com a maestria. Inclusive está musicalizando o Livro dos Espíritos. Tem noção? Porque música qualquer pessoa aprende. E quando você vê, você está com... desculpem, as perguntas do Livro dos Espíritos. É dessa maneira que nós temos que fazer com que os jovens, a criatura humana, se apaixone por Jesus. Eu jamais posso chegar aqui e me perdoem os espíritas que fazem isso. Pega o livro, bota aqui em cima,
e fica lendo. Meu irmão, lê em casa. Estude em casa. Aqui, se você for ler, você pede licença. É uma frase, é um texto. Você usa data show, mas não leia. Você baixa a vista para achar o texto. Quando começa a ler, que levanta, a metade está dormindo. Por que isso? Um ar-condicionado desse. As cadeiras de cinema. Só falta pipoca. O povo dorme, rapaz. Claro. Friozinho, vê todo mundo já, tudo os bracinhos tudo enrolado, assim, encoxado, né? Os benê tudo juntinho. Mas enquanto a gente não entender que nós precisamos compreender esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de forma diferenciada. Por isso que o mestre elucidava para aquele povo, e para falar para aquele povo, ele usava as coisas daquela época. Certa feita eu fui olhar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu achei tão lindo aqui, eu fui olhar direitinho dentro. Eu fui entender que o que ele estava dizendo era o que acontecia com ele, quando ele pegava aquelas ovelhas e levava. O caminho mais curto era o mais difícil, que era onde tinha assaltantes. E tentam. Agora, quando ele se passar pelaquela estrada, vê como era difícil, o vale do sombra e da morte. Eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. Agora, até ali, deitado em verdes pastos, bebendo água translúcida, é maravilhoso. Mas quando os próprios ditos começam a falar sobre a sua vara e seu cajado, que vai nos pôr na linha, a gente começa a se assustar. Ai, meu Deus, e o vale das sombras. Por que ter medo? A gente começa a encontrar musicalidade, uma peça, eu acho lindo. Você já imaginou as casas espíritas começarem a teatralizar? Olha, eu fui fazer isso uma vez, foi uma confusão dentro do centro. Eu fui fazer o teatro de uma mesa mediúnica. E o povo recebendo o espírito na mesa. Hein? De faz de conta. Hein? Você não pode fazer isso. Eu disse, por que não pode? Me explica aí por que é que não pode. Eu estou mostrando como é que acontece na mesa mediúnica. Inclusive ficaram muito interessados. Porque vocês têm ideia que espíritos apareceram, materializaram-se. Penumbra, um pouco de fumaça, sem as pessoas perceberem, e o projetor. Aí apareceu um espírito atrás da... Ai, todo mundo... Olha o sobrenatural como o povo gosta. Spielberg. Inalderg. Tá. Para fazer a pessoa entender. Aí eu vou falar dos elementos constitutivos do universo. Aí eu vejo, como na nossa aula lá. Aí comecei a falar e vendo aquelas mãezinhas da comunidade tudo olhando para mim. Azoto, carbono, hidrogênio, oxigênio. Aí elas ficaram olhando para mim assim. E eu percebi aquela coisa, todo mundo voando, saindo das cadeiras. Eu digo, Jesus do céu. Aí você sabe o que eu fiz? Eu digo, vocês acreditam que eu vou trazer uma casa aqui para dentro? Uma casa, seu Hinaldo? Eu digo, fui lá fora, peguei 3 tijolos, botei assim, peguei uma pá de areia, botei aqui, trouxe um saco de um pouquinho de cimento, botei água, e disse, se juntar isso aqui tudinho faz uma casa. Não faz? Faz. Eu digo, são os elementos constitutivos de uma casa, são os elementos. Veja, comparação. Eu tenho que usar os elementos que as pessoas têm, que as pessoas compreendem. Como você está levando o evangelho de Jesus para essas pessoas? Ah, lá no centro você precisa ver os efeitos mediúnicos. Cara, para com isso. Mediunidade não vai atestar o evangelho de Jesus. Mediunidade é comunicabilidade. Comunicabilidade. A mediunidade acontece de forma para nos mostrar como é o Tomé, né? O Tomé. Esse é o evangelho. Eu me recordo de um que saiu de Minas Gerais, foi visitar em Uberaba, Chico. Chegou na porta do centro.
Quando ele olhou aquela ruma de gente, ele disse, meu Deus, é muita gente. Aí ele começou a se conscientizar, ser um homem espiritualizado, disse, eu não vou aperrear Chico, não. Deixa para lá. Eu vim até aqui, já está bom tamanho. Daqui eu volto. Aí quando ele foi se virando aquele negócio, deixa um bilhete, né? Agradeça a Chica. Aí ele disse, é mesmo. Aí pegou um papel e caneta. Não era papiro, não. Aí começou. Chico, eu te agradeço pela essa dedicação de tantos anos trabalhando, pererei, parará, botou tudo que ele queria agradecendo a Chico. Ele disse, pronto. E agora eu vou lá na frente. E tinha lugar para passar? E ele olhou, disse, sabe de uma coisa, deixa esse bilhete para lá. Dobrou, botou o bilhete no bolso. Aí ficou olhando, eu vou embora, não tem condições não. Rapaz, quando ele foi se virando, lá vem uma turba de gente, né, aquele negócio, e lá vem aquele velhinho, Chico. Vinha chegando. E ele ficou a 1 metro de Chico. Mas envergonhado. Era só pegar o bilhete e entregar, né? Não era assim? Aí Chico foi passando, passando. Quando chegou bem juntinho dele, do lado dele, Chico apertou a mão do quem carregava ele e cochichou no ouvido da pessoa. A pessoa virou-se para ele e disse, você é fulano de tal? Ele disse, sou. Chico está pedindo o bilhete dele. Desmontou o homem. Entenderam o que é mediunidade? Sem farsa, sem brincadeira, sem faz de conta. Chico, nessa época, estava muito doente. E ele, muito doente, estava ali sentado e psicografou a noite toda, até as 2h30 da manhã. E quando ele terminou de psicografar, as mulheres que estavam lá, que receberam as mensagens de seus filhos, choravam. Todos consolados. Não é assim que a doutrina espírita não veio para isso? Para consolar. Aí o sujeito entra no centro e sai do mesmo jeito. E a consolação? Não, o sujeito falou lá de evolução anímica, falou de física quântica, falou não sei o quê, mas meu coração está do mesmo jeito. Tem que tocar a criatura. Quando muitas vezes eu estou falando no centro, aí é uma graça. Eu vou contar bem rapidinho com o meu negócio. Tem vocês, aí tem os guias espirituais de vocês, os mentores e amigos. Aí eles fazem uma fila aqui. Eles são organizados. Aí vem tudo aqui. E fica tentando, junto aos mentores da palestra, que eu fale alguma coisa que toque a pessoa. E prioridades. Eles não ficam empurrando um ao outro, não. Não, fica não. Fica não. Eles esperam a vez. E entram na fila de acordo com a prioridade. E aí eles trazem para cá, eles fazem análise. E aí o burrinho é que vai falar. É aí que é onde eu entro. Aí eu estou aqui falando, a pessoa diz, o que é que ele está falando sobre isso? Tem nada a ver da palestra. Eu digo, tem não, mas é a cartinha de alguém que chegou. E aí chegou aqui e mandou eu falar sobre aquilo. Para tocar aquela pessoa. Para consolar a pessoa. Porque aquela pessoa está aguardando só aquilo. Só aquela palavra. Então, quando o Chico termina de psicografar, que termina de ler, aquela mulher vem de lá de trás, já tinha recebido a carta dela. Aí toda sem graça, seu Chico, ô seu Chico, o senhor me perdoe, mas tem tanto nome nessa carta aqui que não tem nada a ver comigo não. Mas o senhor disse que é minha, está assinada pelo meu filho. Aí Chico parou, olhou para ela e disse, ô minha filha, me dê aqui a carta. Ela deu a carta a ele, já era 2h30 da manhã, já na hora de Chico ir embora. Ele pegou a carta, pôs assim de lado, pegou 2 papéis, o lápis e começou a escrever de novo. Quando terminou, deu a ela. Disse, minha filha, eu estou tão debilitado que o que tinha de nome errado ali fui eu. Eu peço a você perdão. Mas tome agora, seu filho estava aqui até agora esperando você vir para poder ele escrever. De novo. Que muita coisa, essa mente desse velho misturou. Me perdoe. Veja a dignidade. E a mulher quando leu, pronto, aí sorriu, ficou feliz. Agora está certa, Chico. Pronto, minha irmã. Mas tem uns que não esperam, como aquela mulher que revoltada cospe Chico, bate no Chico, reclamando.
porque a mensagem não veio do jeito que ela queria. Ridiculariza. E muitas vezes processa, como foi no caso da família de Humberto de Campos. Foi preciso o próprio Humberto de Campos dizer: Chico, não vamos parar. Aí Chico disse: tu tá achando pouco eu ter sido processado, agora tu quer que eu vá preso? Ele disse: não, agora tu vai assinar não Humberto de Campos. Tu vai escrever agora Irmão X. Que esse Irmão X sou eu. Pronto, aí todo mundo fica sabendo. Enquanto a irmã de Chico morria e o pai estava desempregado, Chico estava psicografando Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tinha terminado de estar sendo vendido um livro que rendeu muito dinheiro. E o pai de Chico perguntou a ele: Chico, os espíritos não fazem caridade? Eles fazem, pai. E eles não podem fazer caridade com a gente, não. Chico, a situação da gente está difícil. Ele disse: eu sei, pai, mas isso é dos espíritos para os pobres. Não somos nós, não. Eu não sou dono de nada, pai. Os espíritos mandam entregar esse dinheiro para a caridade, para aquelas casas que precisam. Por que é que eu estou falando de Chico? Porque é uma pessoa que pôde entender Jesus e começar a fazer. Não é só falar, não. Tem que fazer. Tem que começar a pôr em prática. Agora tu imagina que não vai ser um micro-ônibus não, viu? Vai ser um ônibus grande. Porque quando eu começo a falar essas coisas, o povo vai dizer: lá vou eu estar no domingo lá e a turma daqui vai ser grande. Para fazer a campanha do quilo. Para sair atrás do infortúnio oculto daquela criatura humana que precisa de você. Ele não precisa de você para que você ponha a mão no bolso. Ele quer que você ponha as mãos do lado de fora e peça em nome de Jesus por eles. É disso que está faltando. Coragem de sair da inércia e pôr Jesus lá fora. Onde nós somos, eu gosto muito de dizer isso, nós somos os apóstolos do século 21. É por isso que Jesus está presente em todo lugar onde tiver um cristão espírita. Porque onde quer que ele esteja, ele consola, ele ampara, ele reveste um ambiente de vibrações boas. Ele começa a demonstrar aos outros da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. E eu achava que isso era balela. E ficava comigo muitas vezes no começo, né, da doutrina. Eu via Chico, Divaldo, meu Deus. Aí meu guia espírito perguntou: e tu vai fazer quando? Eu digo: eu? Mas não é para eles não, isso é para todo mundo. Eu digo: eu faço o quê? Eu disse: o que você der na telha. O que você inventar de ajudar o próximo, você ajuda. Eu comecei a fazer esse trabalho de alternativo, não tem de motorista alternativo. Aí eu digo: rapaz, eu vou poder ajudar quem aqui dentro do carro? Mas menino, que tem de gente que entra no carro com vontade de se matar, com vontade de deixar o marido, com vontade de matar os filhos, de abortar. É tudo no meu carro. E quando entra, já entra um espírito. Pronto, esse daí agora. Eu digo: peraí. Aí ele vai reclamar. Eu digo: não. Eu pedi trabalho, é assim. É trabalho. Vamos lá. E aí o que é que eles fazem? Coisas sutis. Porque eu tenho pouco tempo, é só uma viagem. E eu toco profundamente aquela pessoa quando eu fui pegar uma pessoa lá em Olinda para deixar no aeroporto. Esse não foi distante. E quando eu estou sentado, o sujeito estava tenso, nervoso. Deus queira que ele veja essa... Ele vai lembrar um pastor amigo meu. Pastor é meu amigo agora. Inclusive já deu o livro dos Espíritos a ele. Para vocês terem ideia, ele dentro do carro, nervoso, tenso, indo em direção ao aeroporto, ia levar ele e ia viajar para Salvador. Aí quando eu olhei de lado, uma senhora sentada do lado dele. Aí quando eu olhei para ela, disse: eu sou fulana. Salve meu filho. Aí eu digo: quem é fulano? Aí eu entro logo assim: quem é fulano, né? Esse é minha mãe, mas já morreu. Eu digo: morreu não, ela está sentada aí do seu lado. O pastor regalou os olhos assim. Eu digo: ela está engraçado. Aí eu jogo para o cara, né? Lembra do espírito? Eu faço a mesma coisa. Não é porque é reencarnado, é espírito também. Eu digo: ela está aqui. Não entendi direito. Por que ela está mandando salvar você, hein? Aí as lágrimas. Eu digo: por que ela está dizendo isso?
A mulher não deixou ela ver os filhos. Eu digo, oxi, tem tanta gente que se separou e a mulher também não deixa ver os filhos. Usa os filhos como briga, como um porrete para dar na cabeça do outro. Qual é o problema? Conheço pessoas como o meu cunhado, que a filha nasceu e a mulher não deixou ver. Ele só veio ver a menina quando já estava com quase 1 ano. E advogado. Viu? Eu digo, e você vai morrer por causa disso? Agora me pergunta uma coisa, você não é pastor? Eu disse, e como é que você sabe? Eu digo, não sei, tua mãe está entregando tudo aí. Ela está dizendo que você é pastor. Agora, vê, não tem vergonha na cara não. Isso como é? Eu digo, tu vai querer se matar. E as tuas ovelhas? E as tuas ovelhas vão pensar o que de ti? E vão pensar o que de Jesus? Que ele abandonou você, foi? A gente recebe aquelas notícias que vocês botam, agradecendo. Estava lá, obrigado por salvar a minha vida. Eu digo, eu não salvei a sua vida não. Peguei o WhatsApp, que agora eu tenho um dele, a gente troca figurinha. Eu digo, não salvei a sua vida não. Porque você podia chegar, sair daqui determinado e fazer o que você queria fazer. E eu não ia carregar culpa nenhuma, porque isso é um problema seu. Não é meu? A vida é sua. Agora, não saia daqui dizendo que não sabia. É este o evangelho de Jesus que tem que estar presente. Porque se eu não souber citar, se eu não souber falar, se eu não puder ter amor no coração, nada eu serei. Não é assim que diz? Não adianta eu falar a língua dos anjos, dos santos. Serei como o sino que toca. Não adianta. É preciso tocar o coração da pessoa. A jovem entra no carro transtornada. E eu digo, olha, quem é seu fulano? É esse vovô. Eu digo, ele está sentado do teu lado aí. Ele está perguntando pelo livro que ele deu a tu. Ah, foi o livro dos Espíritos. Eu digo, porque menina, tu está com um mapa dentro de casa. E está transtornada desse jeito. E o senhor está vendo ele? Eu digo, ele está aí, sentado do seu lado. Eu não sei se eu estou vendo, não. Ele nem assim, ele escreveu. É ele mesmo. Eu digo, pronto, e por que você não aproveita? Converse com ele. Como? Eu digo, fale. E silencie. Como eu faço para silenciar? Eu digo, aí é outra coisa. Pega papel e lápis para começar a anotar o nome dos livros. Porque até então ele disse que aquela pancada de livro que você tem em casa, joga tudo fora. Comece pelo livro que ele lhe deu e os que eu vou lhe dizer agora. Mudança. Nós temos pressa. Porque esse momento que a terra, eu me recordo, eu estava aqui, quantas vezes eu não percebi que o momento da transição está acontecendo. A terra passou pelo perigo. Superamos. Agora é o momento mais difícil ainda. Porque agora é que o caldo vai esquentar. A gente já está terminando, é. É rápido, né? Pode nem falar de Jesus direito. E essa mudança está se avizinhando de uma maneira que nós precisamos finalizar o que você se propôs a fazer na vida. A caridade acima de tudo. Agora é a caridade bem entendida, como está no Livro dos Espíritos. Pergunta 886. Leia hoje à noite quando chegar em casa. BIP. B-I-P. Benevolente para com todos. Ser bom para as pessoas. Ajude, não precisa você olhar quem, para que é, o que é que vai fazer. Aí tu não acha que ele vai? Deixa, isso é um problema dele, não é meu. Eu fiz a minha parte. O que ele vai fazer com isso é um problema dele, não é meu. Indulgente. Oui, indulgência. Não olhe o defeito dos outros. E se vê, fecha os olhos. E se tiver vontade de falar, morda a língua. Não conte para ninguém. O erro é problema do errado, não é seu. Nem deve sair comentando para ganhar posição no trabalho. Se nós já conseguimos e não fazemos isso, somos indulgentes e benevolentes. E não, o que é que está me faltando? Eu digo o último P. Perdão das ofensas. Que hoje, segundo a espiritualidade, aqui é na totalidade de 100% de quem estiver aqui dentro. Inclusive esse que vos fala. O que nos trava hoje é o perdão.
Mas não é só o perdão que nós podemos ofertar a alguém, não. É o perdão principalmente de ofertarmos a nós mesmos a oportunidade de fazermos diferente. Não nos culparmos. Fiz, tá. Vai fazer de novo? Não. Ótimo. Já ganhou tudo. E o que é que eu faço para pagar? Nada. Não precisa pagar nada. Você precisa só não fazer mais. É só isso. Só. Aí, uma senhora, só história, né? Uma senhora lá da instituição disse, mas seu Hinaldo, o senhor sabe que aqui na comunidade... Acabou-se mesmo, não foi? Só essa história, mais duas e pronto. Mas o senhor sabe que eu sou a número 1, a que sou mais chamada na comunidade para abortar, para matar. É comigo. Eu digo, eu sei. E o senhor não vai dizer nada? Eu digo, vou. Até hoje. De hoje em diante você não faz mais. E agora eu vou o quê? Para os infernos? Eu digo, não merece. Porque você é filha de Deus. Você fazia equivocada. Não vai fazer mais. Falei tudo a respeito das consequências do abortamento. Falei tudo o que acontece com os abortistas. Falei tudo para ela. Ela entendeu, entendi. Mas o que é que eu faço agora? Eu digo, agora tu vai fazer o caminho de volta. Andei, estava errado. O que é que eu tenho que fazer agora? Voltar. E o que é que eu faço? Eu digo, quando lhe chamar para abortar, o que é que você faz? Não vou, eu digo, errada, tem que ir. Ô, gente, a pessoa vai me chamar para fazer o aborto e eu vou, eu digo, vai. Para fazer o quê? Eu digo, convencer a não fazer. Agora a bronca é sua. A última vez ela veio me disse, seu Hinaldo, quase eu apanho. Eu digo, não apanhou ainda. Eu quero é que você apanhe, tabefe na cara. Porque o caminho de volta você vai encontrar todo mundo que você magoou. Estou pagando, não. Você está reequilibrando o que você desequilibrou. É a lei de ação e reação. Natural. Não está pagando nada. Agora, o seu momento é esse, divino. E é 2 por 1. Ela, como é? Cada um que você salvar é 2 que você tira de lá. É mesmo. Tem que botar uma graminha, né? Para ela se animar, né? Vá, comece. Hoje é a que mais defende. Provida. A mulher que mais abortava dentro da comunidade. E por que é que ela vem em nossas mãos? Porque nós temos que apresentar quem a ela? Jesus. O evangelho do Cristo não pode estar restrito ao evangelho no lar, ao nosso momento na casa espírita. Tempo esgotado. Ele tem que estar pulsando diariamente em nossas veias. Onde quer que tu estejas, aonde quer que você vá, aonde quer que você seja convidado, represente Jesus com dignidade. Aquelas pessoas que não lhe chamam mais, porque é assim, né? A gente para de beber, para de fumar, para de fazer as coisas, aí a família não chama. Chama não. E eu vou. Chegou o chato, o Salvador. Eu digo, vocês não viram nada ainda, Jesus não chegou aqui ainda. Quando começarem a sofrer, lembre-se, 9125-2311, é meu número, pode ligar. E se morrer, venha, que a gente atende. Do mesmo jeito. Esse é o Cristo nos nossos dias. Saiam daqui hoje de mão dadas com Ele. Agora não é para resolver os seus problemas em casa, não. Os seus problemas em casa resolva você. É para você ajudar os outros. E toda vez que você se encontrar numa bifurcação, fazer o quê? Pare e pense. O que faria Jesus no meu lugar? Muita paz e que Deus nos abençoe.